capítulo 1, versículos 63. Diz assim: Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu. O nome dele é João. Somente até isso, Deus. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor a colocou no meu coração. Logo pela manhã nós estamos meditando nessa palavra. Pai, ajuda-nos pelo teu Espírito, não só a mim que vou transmitir, mas também aos teus servos que estão aqui, outros que porventura poderão estar na live, outras pessoas que porventura em algum momento poderão encontrar esse vídeo, poderão ouvir essa mensagem. Que o teu Espírito acende cada palavra em nossos corações, para a honra, glória e louvor do teu santo. Hoje pela manhã eu fiz um desafio. Aliás, primeiramente eu fiz uma pergunta de praxe. Eu fiz a pergunta dizendo o seguinte: quem é que tem tendências do lado artístico? E algumas pessoas levantaram a mão, né? Só que a hora que eu pedi para ela usar o lado artístico delas, ficaram todas inibidas, né? Mas quem é que tem tendência para o lado artístico? Ninguém. Não tem nenhum ator, nenhuma atriz aqui. Nada, nem de teatro. Rita. Ô Rita, então é o seguinte, vou pedir para Rita. Se alguém pedisse para você fazer um semblante de admiração, que você está admirado, qual seria o seu semblante, Rita? Como é que é? Você parece mais desconfiado. Não sei não. Ele disse que ia dar um presente, mas eu acho que não. Qual seria o seu semblante? Olha, faz um semblante de admiração. Como é que é? Rapaz, isso aí tinha que ter sido filmado. Esse admiração é espanto que você fez. Eu achei que é mais espanto que admiração. Ô Douglas, faz aí um semblante de admiração. Sim, joia? Deu uma melhorada. Tem algumas frases que às vezes eu leio e encontro em alguns livros. Duas frases me chamaram a atenção quando eu as li. A primeira foi: a admiração é a fonte do amor. Só se ama quem se admira. Você concorda com essa frase? E só é possível amar uma pessoa quando você passa a admirar essa pessoa? Uns dizem: quem acha que sim, levanta a mão. Nossa, um só. Quem acha que não? E tem uns que não acham nada, né? Eu já vi pessoas que nem sim, nem não. Como é que é? Mais ou menos, tá bom. Às vezes você lê uma frase dessa, ou ouvir uma frase dessa, dizendo só se ama quem se admira, parece que é necessário que a pessoa ofereça alguma coisa para que você passe a admirá-la. E nessa admiração, porque ela ofereceu alguma coisa, então você vai amá-la. Eu achei bonita a frase, mas eu não achei totalmente verdadeira. A segunda frase foi a seguinte: o amor termina quando se acaba a admiração. Talvez essa frase seja mais direcionada ao casal. Por quê? Quando um casal às vezes desiste do casamento, uma das frases, ou aquilo que eles acabam alegando, é que eles deixaram de amar. Por que vocês querem se separar? Porque eu deixei de amar. Não amo mais. Outras pessoas dizem assim: olha, eu quero me separar porque na realidade não existe mais respeito. Meu marido não me respeita mais, ou minha esposa não me respeita mais. Outros ainda podem dizer o seguinte: eu quero me separar, sabe por quê? Dentre todas as coisas que acabou dentro do meu casamento, acabou a admiração que eu tinha pelo meu cônjuge. Eu não admiro mais meu marido em nada. Eu não admiro mais minha esposa em nada. Por conta disso, eu acho melhor terminar. É claro que essas frases se referem diretamente ao homem e não a Deus, pois Deus sempre nos amou mesmo sem nos admirar. Ou você acha que Deus passou a te amar porque um dia Ele passou a te admirar? Muito pelo contrário. Eu dizia hoje pela manhã, justamente por causa do estado em que nós nos encontramos, ou o estado da natureza pecaminosa que habita em nós, isso não gera nenhuma admiração da parte de Deus para conosco. Por isso que o amor de Deus é incondicional. Não existe nada em nós que nós pudéssemos
fazer a ponto de gerar admiração em Deus, e por conta disso, despertar o amor de Deus por nós. Nós sabemos que isso não é verdade, porque o amor de Deus é incondicional. Mas se eu perguntasse para você, o que é admiração? Quando você diz assim, eu admiro tal pessoa, o que você está querendo dizer quando você diz que você admira tal pessoa? Deixe-me trazer uma definição aqui para talvez ajudar você quando você disser assim, olha, eu admiro fulano de tal, eu admiro determinadas atitudes. Bom, admiração significa o seguinte, é o ato de surpreender com um espanto misturado com prazer. Dá uma olhada na menininha que está ali. Quando eu pedi para o Alex fazer uma cara de rosto com semblante de admiração, eu falei, nossa, vai ser um pouco mais de espanto do que admiração. Mas veja só que dentro da definição ele diz que é o ato de surpreender-se com espanto. Eu estou espantado, mas ao mesmo tempo noto um sorriso. É o espanto misturado com prazer. E isso acaba exemplificando o quê? A admiração. O que faz com que as pessoas passem a admirar a cada um de nós? É claro que nem todo mundo vai nos admirar. Algumas pessoas vão nos suportar, outras pessoas vão nos respeitar, outras pessoas vão nos amar. Mas nem todo mundo vai o quê? Nos admirar. Mas, por exemplo, uma das coisas que faz com que outras pessoas passem a nos admirar é talvez uma atitude nossa. Uma simples atitude que você venha a ter com alguém pode gerar nesse alguém ou em outras pessoas que viram ver você ter essa atitude uma certa admiração. Tente imaginar você, uma pessoa que de repente passa mal e de repente ela vai ser socorrida por uma pessoa desconhecida. Ela leva essa pessoa até o hospital e quando eu pergunto para ela, o que você é da vítima? Ele fala, nada. Eu era apenas um transeunte, uma pessoa que estava andando pela rua, vi ela passando mal, coloquei dentro do carro e a trouxe aqui. Nem sei direito o seu nome. Mesmo que a pessoa atendente não verbalize isso, dentro dela provavelmente vai gerar esse sentimento de admiração. Poxa, que a pessoa admirável. Encontrar porque quantas vezes nós vemos aí nas reportagens que torcem jornal, para levar jornal, tudo virtual, e pinga sangue, às vezes a gente vê as pessoas sendo indiferentes às dores das outras pessoas. Então quando você vê uma pessoa que tem uma atitude dessa, você fala, é admirável isso. Uma pessoa que pede a carteira, se a pessoa vê que ela está indo embora, ela pega a carteira, sai correndo e fala assim, ó, caiu a carteira, está aqui o dinheiro, está aqui a carteira. Outras pessoas talvez fariam isso. Eu sei que você deve ser daquelas que pega a carteira e devolve. Mas algumas pessoas vão esperar a pessoa que está dentro do transporte embora, pegar a carteira, sacar o dinheiro e depois jogar a carteira embora. Mas aqueles que a devolvem, provavelmente vai gerar naquela pessoa que perdeu a carteira um sentimento de admiração. Uma pessoa que salva uma outra pessoa que está morrendo afogada e não tem nenhum vínculo parental, salva, ela coloca a vida dela em risco para salvar a vida de uma pessoa que está morrendo afogada. Eu acredito que essa pessoa que foi salva por essa pessoa e não tinha nenhum grau de parentesco, ela vai passar a admirar essa pessoa. Porque nós vemos incessantes casos de pessoas que às vezes na tentativa de salvar outra pessoa que está morrendo afogada, acaba morrendo junto. Talvez o conhecimento que nós temos gera uma admiração das pessoas. Puxa, eu gosto de conversar com o fulano. Ele é uma pessoa inteligente. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo, muito vasto. O leque de conhecimento dele é muito grande. Eu admiro aquela pessoa. Talvez uma ideia que você venha a ter pode gerar uma admiração no coração de outras pessoas. Por exemplo, se alguém perguntasse para você, Ricardo, você é uma pessoa mais amada, respeitada ou admirada? O que você diria? Se alguém perguntasse para você, você é uma pessoa mais amada, respeitada ou admirada? O que você diria? Por exemplo, no meu caso, eu acho que a tendência, eu disse hoje pela manhã, corrigir, que às vezes eu percebo que eu sou muito mais respeitado do que admirado e amado. É uma questão, olha,
admiro esse sujeito. Eu nem amo, mas eu respeito, porque ele tem razão. Algumas pessoas serão amadas, outras pessoas serão admiradas. Talvez seja esse o seu caso. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? No versículo que nós lemos, no texto aqui, Zacarias, ele levou as pessoas a um estado de admiração. Quando ele escreveu naquela tablinha que o nome do seu filho seria João, como a sua mãe havia dito. Eles ficaram tão admirados porque ele ficara mudo durante um tempo. Por que ele ficou mudo durante esse tempo? Porque na realidade ele não acreditou que ele poderia ser pai, que a sua esposa poderia engravidar. E quando ele afirmou o nome do menino através dos seus lábios, eles foram abertos, ele voltou a falar. E as pessoas ficaram admiradas. Como pode? Como pode um homem que entrou dentro de um lugar para ministrar, saiu de lá mudo, ficou mudo durante a gravidez toda e agora prestes a sua esposa conceber um filho? Ele pergunta qual vai ser o nome do menino e ele fala o quê? João. Naquele momento seus lábios abrem e as pessoas ficaram com aquele olhar de admiração. O que aconteceu que ele ficou mudo? E o que aconteceu que ele voltou a falar? Ficaram admirados. Assim como pessoas nos admiram por inúmeros motivos, meus irmãos, Deus também passa a nos admirar por algumas razões. Eu vou dizer para você que um dos privilégios maiores na vida é você ser admirado por Deus. Eu não sei qual passagem você citaria da Bíblia, aonde nós poderíamos ter como exemplo um momento em que Deus ficou admirado por determinada pessoa. Eu gostaria de citar uma passagem aqui. A passagem é o texto de Jó, quando a Bíblia diz que em meio à reunião angelical, Satanás também apareceu. E Deus olhou para Satanás e disse assim: você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. Eu diria para você que talvez nós fôssemos resumir todas essas 4 palavras que Deus falou a respeito de Jó. Eu diria sucintamente que Deus disse assim: eu admiro Jó. Jó conseguiu despertar em mim uma admiração que dentre todas as pessoas que vivem durante um tempo em que Jó está vivendo, seus contemporâneos, nunca ninguém conseguiu despertar no meu coração. Estou aqui parafraseando o que pode ter acontecido no coração de Deus. Nunca ninguém conseguiu despertar em mim tamanha admiração como Jó despertou. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: é bom você ser admirado por pessoas. Talvez por causa de uma atitude que você tem, talvez por conta da forma com que você se comunica com as pessoas, talvez a forma de estilo de vida que você tem. É muito bom, é agradável você ser admirado por alguém. É muito agradável, no meu caso, ser admirado pela minha esposa, ser admirado pelos meus filhos e vice-versa. Mas algo muito melhor do que isso é você conseguir gerar admiração não no coração das pessoas, mas você conseguir gerar admiração no coração de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Deus, antes de fazer a pergunta, Deus, Ele te ama e sempre vai te amar. E não existe nada que você possa fazer pior do pecado que você possa cometer que vai fazer com que Deus deixe de te amar. Nunca. A questão não é um sentimento, se possa assim chamar, que Deus tem por você, o sentimento chamado amor. Mas eu quero perguntar para você: você entende que você é uma pessoa que gera admiração no coração de Deus? Que Deus talvez poderia olhar para você e dizer para você as mesmas palavras que Ele disse para Jó: homem reto, homem íntegro, homem que se desvia do mal, homem temente a mim, homem admirável. Porque as pessoas, quando nos admiram, elas podem nos admirar por um motivo. E esse motivo, elas podem estar até equivocadas. Mas quando Deus emite uma opinião dele, ou uma palavra dele a respeito de nós, Deus somente fala a verdade. Então, quando Deus disse que Jó era aquilo, é porque Deus via
Jó exatamente da forma como ele verbalizou a respeito de Jó. Às vezes nós passamos uma vida querendo despertar a admiração das pessoas por nós. E às vezes nós nos frustramos. Nós queremos intencionalmente chamar a atenção das pessoas, para que ao chamar a atenção das pessoas, essas pessoas nos vejam da forma que nós gostaríamos que elas nos vissem e passem a nos admirar. Mas é um esforço muito grande às vezes, para que você venha conseguir arrancar uma centelha de admiração. E essa centelha de admiração muitas vezes pode fazer com que tudo se perca. Eu queria essa noite falar um pouquinho com você sobre algumas atitudes que nós podemos ter, que pode ter certeza que vai gerar no coração de Deus admiração por você. Não tem nada a ver com o amor dele, tá? Ele te ama, sempre vai te amar. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem como funciona. Se eu perguntar para você, você ama os seus filhos? O que você vai dizer? Sim. Agora se eu perguntar assim, todos os seus filhos, você admira todos os seus filhos? Talvez você diga assim, não, nem todos. E isso não significa que você não os ama. Existem filhos que gerarão admiração no coração do pai, no coração da mãe. Existem filhos que mesmo amados pelos pais trarão muitas tristezas e poucas admirações dos pais. E na condição de filho que nós nos encontramos, eu gostaria que hoje você prestasse muita atenção, de que muito mais, ou aliás, a parte do amor de Deus para com você, talvez o nosso papel como filho é ter uma conduta de tal forma que nós possamos gerar no coração de Deus essa admiração. O que gera admiração de Deus por nós é a nossa fé. Vou repetir. Se você quer gerar uma admiração da parte de Deus para com você, coloque em exercício a sua fé. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 7, versículo 9, para que não fique nas minhas palavras. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. O que gerou admiração no coração de Jesus para com a vida do centurião? A fé que esse homem tinha. Por quê? Porque mesmo entre os filhos de Israel, Jesus estava realizando milagres, estava fazendo a sua obra, mas ele não tinha encontrado ninguém. Eu não posso dizer com toda certeza agora, porque na ordem cronológica eu não me lembro em que lugar se encontra, mas nós só ouvimos essa mesma frase ser repetida por Jesus quando aquela mulher chega com a filha que está endemoniada e diz assim: Senhor, o senhor pode fazer alguma coisa pela minha filha? Está endemoniada. Jesus diz assim: eu não vou tirar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. Eu não posso fazer isso agora não dá. E a resposta da mulher foi tão surpreendente que admirou Jesus. A mulher disse assim: não, mas não precisa tirar o pão da mesa. Só as migalhas do pão que caem no chão será o suficiente para tirar a minha filha dessa situação. E a mesma voz se repete no que diz respeito ao centurião que eu acabei de citar agora. Ele chega para Jesus e diz: olha, o meu servo está doente, eu gosto muito dele, eu amo esse meu servo, mas tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu não consigo resolver o problema dele. O senhor pode fazer alguma coisa por ele? Jesus diz assim: eu vou até a tua casa para resolver esse problema. Ele disse: não precisa. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo que o soldado vai, ele vai. Eu digo que o soldado voltar, ele volta. Porque ele sabe que ele está sob uma autoridade. Mas eu estou falando da minha autoridade no campo da naturalidade. E eu sei que o Senhor é alguém que tem autoridade não no campo da naturalidade, mas no campo da sobrenaturalidade. Se o Senhor disser assim, que ele vai ser curado, ele vai ser curado. O Senhor não precisa nem perder o seu tempo de ir até lá. Pode continuar fazendo o que está fazendo. Basta uma palavra sua que eu sei que o meu servo vai ser curado. Jesus não fez isso, ou pode ser que ele tenha feito isso, mas eu imagino, quando ele ouve uma frase dessa, ele está conversando com homem, talvez conversando com outras pessoas, fazendo alguma coisa. Quando ele ouve isso, ele faz assim: ó, o que você disse? Eu estou dizendo que você não precisa nem ir lá,
vai ser curado. Aí Jesus diz assim: olha, vou dizer para todos vocês, isso que esse homem falou expressa uma fé tamanha que eu fiquei admirado. E ele diz assim: nem em Israel todo eu encontrei uma fé igual desse homem. Esse homem era um centurião o quê? Romano. Ele era um gentil. Você quer ser alguém que desperte a admiração de Deus no coração dele? Então, use a sua fé. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, onde as pessoas estão vivendo muito mais o natural do que o sobrenatural. Algumas pessoas estão abolindo a oração. Algumas pessoas estão enxergando a oração como algo ineficaz. Porque a resposta dessas pessoas é a seguinte: no final Deus vai fazer o que Ele quer. É verdade, mas Ele mesmo diz para nós orarmos em todo tempo, orarmos sem cessar, independente do que Ele vai fazer. Mas é para nós orarmos. E quando nós colocamos a oração em prática, nós estamos colocando em exercício a nossa fé. E quando nós colocamos em exercício a nossa fé, nós estamos treinando a nossa fé. E enquanto nós estamos treinando a nossa fé, nós estamos gerando admiração no coração de Deus. Porque talvez hoje a sua fé é uma fé que você ora para curar alguém que está com uma dor de cabeça. Talvez amanhã você vai orar para alguém que sofreu um derrame, está parcialmente paralisado e vai voltar a recuperar os movimentos. Talvez amanhã você vá orar para uma pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença incurável, e essa pessoa vai ter um quadro revertido. Talvez depois, ao ver você exercitando a sua fé dia após dia, talvez um dia você vai chegar para o morto e dizer: levanta, toma, levanta e anda em nome de Jesus. Ele vai ressuscitar, e isso vai gerar admiração no coração de Deus. 1 Timóteo 4:1. Quando a gente não coloca a nossa fé em ação, isso é horrível. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Não se assustem se vocês perceberem que quando chegar o tempo da perseguição, e que talvez esteja chegando agora, muitas pessoas que afirmavam ser cristãs começarem a se afastar da fé, se esfriarem da fé, abandonarem a fé. Por quê? Porque esse tempo vai chegar, e esse grupo de pessoas, infelizmente, também vai existir. Pessoas que um dia, hoje mesmo eu estive com um pastor, e ele disse assim: a minha família é grande, e todos eles são cristãos, com exceção de um, que foi tremendamente usado nas mãos de Deus, mas hoje se encontra totalmente afastado dos caminhos. Hoje ele abandonou totalmente a fé, vive uma vida totalmente devassa. Isso vai acontecer, porque são pessoas que, na realidade, talvez elas sempre quiseram usar a fé apenas como instrumento para se alcançar o fim desejado por ela. E a fé deve ser muito mais do que isso. Deve ser uma ferramenta que Deus confia em nossas mãos, que à medida que nós vamos usando, nós vamos alcançando coisas que estão em conformidade à vontade de Deus, e isso vai gerando no coração de Deus o quê? Uma admiração. Olha só que o garoto, eu me lembro quando ele começou a orar, aquela formiguinha que morreu, e a formiguinha ressuscitou, ele ficou muito feliz. Agora esse mesmo garoto, ele está orando, o cachorrinho que morreu, e o cachorrinho ressuscitou, ele está todo feliz. Eu conheci esse garoto quando ele orou pela formiga, e hoje eu encontro esse garoto, não é mais um garoto, já é um senhor de 50 e poucos anos de idade, ele está orando pelos enfermos, os enfermos estão sendo curados. E há pouco tempo atrás eu encontrei ele orando, ele estava no cemitério, num velório orando, um outro ressuscitou. Veja a admiração de Deus por conta daquele presente que Ele deu para você, chamado fé, que você pegou esse presente como uma semente e foi cultivando isso. E aquilo que você foi cultivando, isso foi crescendo na sua vida. E aquilo que foi crescendo também a admiração de Deus por você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida. E uma das coisas que eu guardei para chegar até onde eu cheguei foi guardar a minha fé. Nós temos guardado mágoas, nós temos guardado ressentimentos, nós temos guardado brigas, nós temos guardado coisas que são totalmente inúteis.
minha esposa, nós estávamos dando arrumada lá e eu me atrevi a fazer um closet em casa. Um ferro e madeira aqui, fazendo aqui, levei para o serralheiro soltar, fiz o desenho, colocando. Daqui a pouco começou o momento de desmontar, que a gente chamava de closet, mas não era closet, era um espaço do closet. E trazer para o verdadeiro closet que vai ser agora. Meu amigo, Bob tem um costume. Fala que não tem nada. Mas a hora que você começa a mexer, meu amigo, é tanta coisa, é tanta bobagem que você guarda. A gente começou, nossa, nem sabia que existia mais isso. Aí estava dentro da mala, que estava dentro da outra mala, enfiado dentro da mala, enfiado dentro atrás da cor. Nem sabia que existia mais. Eu tenho uma pastinha amarela, o chefe sabe disso. Uma pastinha amarela era um lugar de muitas recordações dos meus filhos que eles escreveram quando era pequeno. E tinha sumido essa pastinha amarela. Eu sabia que algum lugar está guardado. Quando eu fui mexer nessa mala, onde estava? Dentro dessa mala, a pastinha amarela. Mas ali tinha muita coisa. Tinha bola de árvore de Natal, ridícula, feia, aquelas caixas feitas de papel. Sabe que no início você não consegue comprar da pobre, dinheiro de pouco, você não consegue comprar nada. Você faz umas caixinhas, marca um negócio dourado, bota lá, fica bonito. Estava tudo lá. Coisa que a gente não usa mais. A gente vai guardando, guardando. Aí corta, quebra a perna e vão guardar. Quem sabe? Daqui 339 anos, se quebrar o outro, a outra perna de boxe, eu pego a perna desse, grudo no outro. Aí sabe o que acontece quando quebra o outro? Você vai lá, faz outro. E guarda esse segundo. E quando quebra, você guarda o terceiro. Você passa a vida guardando o boxe que você nunca vai usar. E aquilo que às vezes nós temos que guardar, nós não guardamos. Que é a nossa fé. Sabe por que Paulo conseguiu combater o bom combate? Sabe por que Paulo conseguiu terminar a corrida? Justamente porque durante o combate, durante a corrida, ele não abriu mão da sua fé. E essa fé foi a fé que gerou o quê? A admiração do coração de Deus pela fé de Paulo. Segunda verdade, o que gera a admiração de Deus por nós é a nossa obediência. Vou usar novamente a figura do relacionamento pai e filho. Você tem aí 4 filhos, como nós temos. Você olha para os 4 filhos e fala assim: eu os amo igualmente. Só que tem um que é obediente, tem outro que é mais ou menos obediente, tem outro que não obedece nada, e o quarto é rebelde. Se eu perguntar para você com quem você vai ficar admirado no que diz respeito à obediência, com quem? Com aquele que é rebelde? Não, você vai ficar transtornado. Você vai ficar irritado, você vai ficar furioso. Você pega com aquele que é mais ou menos obediente, você fala assim: uma hora obedece, mas também outra hora não obedece. Eu nunca vou saber quando ele vai obedecer e quando ele vai desobedecer. Mas quando você pega aquele filho que você fala uma vez para ele, fala assim: tá bom. Ele às vezes pode até não concordar com você. Fala assim: não concordo, meu pai. Não concordo, mas eu vou honrar o meu pai, porque eu sei que ele quer, o que ela quer é o melhor para mim. Então eu vou o quê? Obedecer. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, quando os filhos querem sair, a gente fala assim: não vai ser bom para você. A gente percebe que ele fica contrariado, mas mesmo assim ele fica, e a gente fica admirado. Sabe por quê? Fala assim: ele poderia se rebelar e dizer assim: não, eu não vejo que tem nenhum problema. Como diz a pastora, a senha do inferno qualquer, não tem nada a ver. E esse nada a ver, a gente tem muitas pessoas descambando na vida. Mas quando você pega um filho e você fala para ele, ele obedece, não é um filho que você admirar, é um filho. Você vai amar igual, mas admirar você não vai admirar todos. Porque aquele que é obediente gera no seu coração o quê? Admiração. Por que você pensa que Deus é diferente? Deus ama a todos, mas será que Deus fica admirado com todos? Não, ele fica admirado com aquele que obedece. Por que ele gera admiração, obediência, meus irmãos? Porque Deus sabe do que nós somos o quê? Feitos. Ele sabe que a nossa carne tem a tendência a buscar aquilo que satisfaça ela. Ele sabe que os pratos que são oferecidos, que correspondem àquilo que a nossa carne, a nossa natureza de pecado deseja, são os mais diversos. Mas quando ele vê um filho dizendo assim, tudo aquilo que ele poderia te desfrutar de trazer para a sua carne, ele foi capaz de renunciar para me obedecer. Isso gera admiração no coração de Deus. Porque ele sabe das nossas fraquezas e sabe da intensidade, da força da natureza de pecado existente em nós. Ele sabe dos desejos que nós temos, ele sabe das influências que nós sofremos, mas mesmo assim, ele faz a sábia escolha de obedecer a Deus. E é isso que deixa Deus
responsabilidade. Isso não tem nada a ver com mas Deus sabe, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. É verdade. Mas o que Ele admira não é aquilo que Ele já sabe, mas é a capacidade que você tem de dizer não àquilo que você quer, para dizer sim àquilo que Ele quer. Tito 1,16. Não, desculpa. Isso, Jó 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Eu diria para você, não com 100% de certeza, mas com uma probabilidade muito grande de certeza, que a maior parte dos cristãos provam de problemas que não precisariam provar, porque vivem muito mais nas suas escolhas uma escolha de desobediência do que uma escolha de obediência. Por quê? Mesmo que você escolha obedecer, significa que os problemas não sobrevirão sobre a sua vida? Não, não sobrevirão sobre a sua vida. No entanto, você terá força suficiente e paz suficiente para administrar esse problema. Por quê? Você sabe que você fez a escolha certa. Obedecer é uma decisão. E dentro de você, você está sempre fazendo escolhas. Escolhas assertivas, escolhas erradas. Quando você escolhe desobedecer, você também tem que saber que juntamente com a desobediência virá sobre a sua vida as consequências da desobediência. Porque para escolher você é livre, mas para as consequências você não é livre. Eu fiz uma escolha errada, mas eu também não quero as consequências. Não, isso é impossível. Elas sempre virão. Intensidades diferenciadas, dependendo da escolha que você faz, mas elas sempre virão. Mas quando você escolhe obedecer, talvez você até pague um preço por isso. Mas você vai obedecer em paz, e talvez se você tiver que sofrer por conta da escolha da obediência, você vai sofrer em paz, porque você fez a escolha certa. Tito 1,16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Sabe o que me chama a atenção aqui, dentre tantas coisas desse versículo? Ele está dizendo assim, que existem pessoas que dizem assim: eu conheço a Deus, mas quando elas começam a interagir com o mundo, elas começam justamente a provar o contrário daquilo que elas afirmaram. Eu conheço a Deus, mas através da minha conduta eu mostro que eu não conheço a Deus. E outra coisa que chama a atenção é que são detestáveis, desobedientes, e aí eu pesa mais. Ele diz assim: todas essas pessoas que vivem fazendo escolhas essas que façam com que reflita a desobediência a Deus, elas se tornam pessoas desqualificadas para toda boa obra. O que significa isso? Você precisa ter qualificação, precisa ter qualificação para que você possa o quê? Realizar a boa obra que o Senhor quer que você realize. Mas se você viver sempre fazendo escolhas erradas, o que vai acontecer? Você vai se colocar numa posição de desqualificado, porque você desobedeceu. E a desobediência traz desqualificação, tira a qualificação que você poderia ter se tivesse feito uma escolha para obedecer. 1 Pedro 14 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam vocês na ignorância. Você quer gerar a admiração de Deus, no coração de Deus por você? Então seja uma pessoa sempre pronta a obedecer. E é claro que a escolha da obediência, muitas vezes você vai ter que confrontar com os desejos que você tinha antigamente. Porque desejos, eles podem vir pelas mais diversas janelas. Eles podem brotar através da visão, eles podem brotar através da audição, eles podem brotar, pensem vocês que não, mas também através do paladar, pode brotar através do tato, pode brotar através do próprio olfato. As janelas da alma são os sentidos. E todos esses sentidos, eles podem trabalhar para que possa despertar em você os desejos que outrora você tinha, e que
longe da obediência a Deus, mas por um caminho perto da desobediência a Deus. E isso não vai gerar nem nada no coração de Deus, admiração. Então, se você quer ser um servo, a serva do Senhor, que não usa a obediência simplesmente porque você está querendo receber algo em troca, mas você decidiu obedecer porque você quer ser um filho, que gera admiração no coração de Deus. Então é necessário que você aprenda a renunciar. Pode ver que Jesus disse assim: quem quiser me acompanhar, o que ele diz? Logo em seguida, renuncia a si mesmo. Primeiro ele diz assim: eu não obrigo ninguém, quem quiser me acompanhar. Até porque na jornada desse acompanhamento existem coisas que serão requeridas de você, dentre elas é a renúncia. Então, se você é uma pessoa que não está disposta a renunciar aquilo que você quer, nem comece a sua caminhada, você vai perder o seu tempo. Aí ele diz assim: renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e aí siga. Então é renúncia, carregar a cruz para depois seguir. Se você vê que não vai dar para renunciar e não vai dar nem para carregar a cruz, nem siga adiante. Mas o pastor está dizendo para não seguir Jesus. É isso que eu estou dizendo. É exatamente isso. Porque o preço para seguir a Jesus vai ser muitas vezes você dizer não a você. Mas você está disposto a carregar aquilo que, se você não optasse por Jesus, você não precisaria carregar. Mas quando você optou por Jesus, terá que carregar. Já disse para vocês que uma das coisas que eu perdi na minha vida para seguir Jesus foram amigos, colegas que eu tinha. E ninguém assim me tratou mal. É porque quando eles perceberam que uma mudança estava acontecendo dentro de mim, eles perceberam que a minha companhia já não era uma companhia mais harmoniosa. E aos pouquinhos eles foram saindo de mim. Aí o pastor, não sei se fosse o nome dele, da Adventista, Rodrigo Silva, ele diz assim: que todo cristão ele passa por um processo de desassocialização e depois de para um processo de associalização. O que é isso? Você não é cristão, então você tem um mundo social seu. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você acaba sendo desassocializado do grupo que você está. E aí você se encontra sozinho. Eu perdi as pessoas com as quais eu me socializava. E agora ele vai entrar no processo de socialização. E quem são aqueles que vai se tornar socializados? Os cristãos. É claro que os cristãos disponíveis. Existem cristãos que são piores que não cristãos. É difícil conseguir socializar com ele. Começar a falar assim. Eles podem dizer assim: era mais fácil ter amizade com algumas pessoas do mundo do que ter amizade com alguns crentes, porque é difícil ter amizade, mas é difícil. Você quer ser um filho que gera admiração no coração de Deus? Então, decida sempre obedecer. Mesmo que isso custe alguma coisa para você. Mas é isso que gera admiração. Outra verdade que gera admiração de Deus por nós é a nossa lealdade. Apocalipse 3,8 diz assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Fique tranquilo, aquilo que eu abri ninguém vai fechar. E eu conheço o que você está fazendo. E conheço o que você não está fazendo. Olha o que ele diz agora: sei que você tem pouca força. Deus sabe da força que você tem. Por isso, se você disser que você é fraco, mas Ele sabe que você está só com manhinha, Ele sabe na realidade a capacidade que você tem. Porque o próprio Espírito que foi plantado em você, Ele dá a você capacidade suficiente para realizar o que Deus quer realizar através da sua vida. Ele diz assim: eu sei que você tem pouca força, mas mesmo nessa sua pouca força, você guardou a minha palavra e não negou meu nome. Quando ele escreve isso, ele escreve na igreja de Filadélfia. Ele está dizendo assim: eu sei que você é uma igreja que tem pouca força, é uma força limitada, mas uma coisa que me admira, você é leal a mim. Porque até a pouca força que você tem, que você poderia usar para dizer assim: eu não consigo resistir às tentações, eu não consigo perseverar porque a minha força é pequena. Até a pouca força que você tem, você faz uso justamente para perseverar. Por quê? Porque você decidiu ser leal. E não só para guardar a minha palavra, mas também para não negar a meu nome. Nós temos visto aí nos últimos dias pastores de igrejas muito conhecidas, particularmente pastores que serviram para mim como fonte de inspiração, pastores que agora tornaram suas igrejas inclusivas.
Essa frase não é minha, mas eu vou repetir para você aqui. A igreja de Deus aceita todos, mas a igreja de Deus nunca aceitou tudo. A igreja aceita o bandido? Claro que aceita. Aceita a prostituta? Aceita. Aceita as pessoas que são a favor da ideologia de gênero? Aceita. Mas não aceita aquilo que quer dizer a Deus. Porque existe um parâmetro na palavra de Deus. E esse parâmetro é um parâmetro moral, estabelecido pela igreja, estabelecido por Deus dentro da sua palavra. Então, quando as pessoas vêm, elas podem vir do jeito que elas estão, e Deus as recebe da forma que elas estão, mas as recebe da forma que elas estão justamente para transformá-la dia após dia, cada vez mais parecidos com aquele que a salvou, chamado Jesus Cristo. E nós temos visto que muitos pastores e muitos cristãos não estão sendo mais leais ao seu Salvador, não estão sendo mais leais à palavra de Deus. Ser fiel é você estar disposto a viver com Jesus. Ser leal é você estar disposto a morrer com Jesus. Talvez você encontre alguns fiéis que estejam até dispostos a viver com Jesus, mas só os leais morrerão. Outro dia nós estávamos conversando e chegamos à conclusão: se as pessoas não estão tendo força nem para viver com Jesus, será que terão força para morrer por Ele se for necessário? A probabilidade é muito pequena. Mateus 10:33 diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Um pastor que eu admirava muito disse há pouco tempo: eu sou ateu de Deus dos cristãos. Eu não creio na existência desse Deus dos cristãos. Pastor, que eu tenho livros, já li vários livros dele, uma pessoa admirável, foi totalmente contaminado. E não só ele, mas ele mais um timinho de dinheiro. Pessoas que não estão mais se mantendo, estão se adequando ao momento. Pessoas que hoje têm medo de dizer que aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado, mas estão encontrando um nome para uma doença. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Que eu vou falar. A Bíblia fala que comer demais ele chama pecado da gula. E hoje estão chamando de obesidade mórbida. É uma doença. Não, eu tenho que tratar. É verdade, é um tratamento de fechar a boca. Comer menos. É isso aí. Sabe por quê? Qual é a diferença? É que um eu sou responsável, o outro eu sou vítima. Se a obesidade, eu não sou vítima, eu não tenho culpa. O como desse jeito é porque é uma doença. Do outro lado, você é o responsável. Não, eu preciso, através do Espírito, exercer o próprio controle, inclusive sobre a minha boca. Atos 21:13 diz assim: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo assim: eu fui fiel até agora, eu continuarei fiel, mas se for necessário me mostrar leal, ou seja, morrer por Cristo, eu também vou morrer. Mesmo que a situação apertar, eu vou continuar proclamando o nome de Jesus. Eu vou continuar proclamando na íntegra a mensagem da cruz. Você quer gerar admiração no coração de Deus por você? Então seja leal a Deus. E por último, o que gera admiração de Deus por nós é a nossa perseverança. Apocalipse 2:3 diz assim: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso observa isso. Uma coisa, meus irmãos, é você sofrer por conta das suas escolhas, e isso em nada tem a ver sofrer pelo Evangelho. Você só está sofrendo por conta das suas más escolhas. Outra coisa é aquilo que ele escreveu à igreja de Éfeso: você tem perseverado e suportado os sofrimentos, mas por causa do meu nome. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que é a ditadura da toga, que eles estão chamando, né? E que talvez hoje você dizer que uma pessoa que fez a escolha, mesmo eu vou falar, mesmo tendo
feito a escolha, mesmo que anatomicamente é classificado como do gênero masculino, mas ele optou por ser do gênero feminino, e você dizer que isso é pecado, você pode de repente ser acusado de... Oi, Ricardo, pode falar. Homofobia. Ou que você pode estar humilhando a pessoa. Mas eu vou dizer para você, o que você vai fazer? Eu não vou falar nada porque eu tenho medo de ser preso, não tenho nada que eu possa ser cascado como homofóbico. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar de pregar aquilo que a palavra diz para você pregar? Se alguém chegar para você e falar assim, eu estou me separando da minha esposa, do meu marido. Por quê? Não é por nada, é apenas porque acabou a admiração. Fala assim, então saiba de uma coisa, você vai se separar? É isso mesmo que você quer? Então Jesus diz o seguinte, a não ser que for por causa de adultério, você pode separar e você pode constituir um novo casamento. Caso contrário, não. Você está preparado para ficar sozinho? Não, não é bem assim. É assim, sim. É desse jeito. O que hoje nós estamos vivendo? Uma negociação. Mas pera um pouquinho. Nem para você, nem para mim. Né? Não vou nem ficar totalmente do seu lado e você também não vai ficar totalmente do meu lado. Mas vamos negociar esse negócio aí. Vamos tentar resolver para que a gente possa agradar tanto a gregos quanto a troianos. Isso é impossível. Ele diz assim, olha, você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. E isso chama-se o quê? Perseverança. Meus irmãos, o difícil não é você perseverar um tempo. O difícil é você perseverar o tempo todo. E a Bíblia faz uma promessa não para aqueles que perseveram um tempo, mas para aqueles que perseveram o tempo todo. Ele diz assim, sede fiel até os 25 anos, até os 40, até os 50, até os 70, seja fiel até a morte, e aí eu darei a você o quê? A coroa da vida. Não é durante o tempo, mas é durante o tempo todo que Deus permitir que você esteja vivo. Isso chama-se perseverança. Provérbios 1,32 fala justamente o contrário das pessoas que não perseveram. Ele diz assim, pois a inconstância dos inexperientes os matará. É claro que Salomão, quando escreve aqui, o autor quando escreve aqui, ele não está dizendo que aquele que é inconstante vai ter a morte física, embora pode ter, mas ele está falando de uma morte do quê? Do seu relacionamento com Deus. Sabe, uma hora sou, outra hora não sou, uma hora quero, outra hora não quero, uma hora faço, outra hora não faço, uma hora desejo, outra hora não desejo, uma hora busco, outra hora não busco. Isso chama-se inconstância. Ele diz assim, essa inconstância vai gerar em você a morte espiritual do seu relacionamento com Deus. Por isso que você pode ver que todo inconstante nunca firma. Por isso que a Bíblia diz que o morno vai ser vomitado. Fala assim, olha, é melhor que você fosse frio ou você fosse quente, porque o frio tem esperança de esquentar e o quente já fez a sua escolha. Mas o morno, ele nunca decide. Ele não é nem frio porque ele está aquecido, mas ele também não é quente porque ele não está totalmente aquecido. Sabe aquela água que não chega a 100 graus centígrados, mas ela está ali 20, 30? É isso aí. O que gera admiração de Deus por nós é o quanto nós somos capazes de perseverarmos diante das dificuldades, diante das afrontas, diante muitas vezes de nós negarmos a satisfação a nós mesmos. Como é difícil quando você está numa noite agradável, dormindo, de repente do nada você acorda. E a gente tem duas possibilidades de pensar. Satanás puxou meu pé, ou me cutucou querendo tirar minha noite de sono, ou de repente pode falar assim, quero que você venha orar. Nós podemos perseverar no sono, ou podemos perseverar na escolha de ir buscar ao Senhor. Se você é alguém, se você é um filho, um discípulo que deseja despertar no coração de Deus admiração, se você não é, passe a ser perseverante. Mas não perseverante para aquelas coisas do seu próprio interesse, né? Não é tão difícil você ser perseverante no seu trabalho, até porque ele proporciona a você dinheiro. Não é difícil você ser perseverante com coisas que vão trazer benefícios para a sua vida, para a sua carreira de sucesso. Mas é difícil a gente ser perseverante com as coisas do Senhor. Agora, púlpito não é lugar de desabafo, lugar de pregação, tá? Mas entender como desabafo, então eu vou sair até do púlpito aqui. Às vezes chega segunda-feira aqui, dá vontade de fechar a porta e ir embora. Vem eu, minha esposa, a
irmã Adelaide, irmão Mauri, pastor Clebson, às vezes vem a esposa, às vezes... Mas é meia dúzia. Cadê o Danilo? Danilo tem que chegar rápido, porque senão ele chega antes de mim. Mas é o seguinte, às vezes aquilo dá aquela sensação, para assim, cada um que ora, se não quiser orar, problema é teu. Eu vou fazer a minha oração, vou orar com Deus, você não quer? E é claro que o culto de oração na segunda não vai ser a válvula termostática sua da sua vida de oração, mas vai mostrar muito sobre a sua vida de oração. Eu não estou medindo, mas vai mostrar bastante sobre a vida de oração sua. Mas aí sempre chega no final, a pessoa sempre fala assim, é difícil começar, mas depois que a gente começa a orar e vai se deliciando, aprendendo, a gente sai daqui fortalecido. E aí, isso aí só existe por conta do quê? Da perseverança. Vamos continuar mais uma segunda. Não veio, mais uma. Não veio. Daqui a pouco já tem um ano de oração. Quase um ano. E vamos perseverar. Eu espero que você seja mais um que venha perseverar conosco aqui também. Eu termino essa mensagem citando Romanos 5,3, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Hoje pela manhã eu falava isso e vou repetir aqui para vocês. Quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente faz, o que é? O que o crente faz? Pede oração. É ou não é? Você vai para o joelho e você, além de ir para o joelho, você pede oração. Ora aí por mim aí que eu estou. Sim, olha porque está acontecendo isso. E o que esse pedido quer demonstrar? Eu quero sair do problema. A gente dizia assim, olha por mim que eu estou enfrentando uma dificuldade, mas eu não sei se essa dificuldade é para me aprimorar em alguma coisa, ou se é o diabo que está impondo isso, então para tirar logo uma vez, eu não sei. Então ore para Deus dar discernimento, para eu entender se isso precisa continuar para ser trabalhado alguma coisa em mim, ou se isso tem que sair porque é o diabo. A gente logo pensa o seguinte: ora aí para sair esse mal de mim, eu quero me ver livre dessa tribulação. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que a tribulação produz em nós algo positivo. O que é esse algo positivo? A perseverança. Às vezes, aquilo que nós classificamos como mal na nossa vida é um mal necessário para gerar em nós um bem necessário. Você pode ver que o tempo em que as pessoas mais oram é o tempo que as pessoas estão passando com mais dificuldade. Quando a coisa afrouxa, dá uma relaxada também na oração. Aí então tem que vir uma dose de tribulação para despertar outra vez. Isso é com todo mundo, a começar comigo. É necessário. E ele diz que a tribulação vai produzir em nós o quê? Perseverança. E é essa perseverança que gera admiração no coração de Deus. Ele está vendo que você está sofrendo, está passando por dificuldade, mas você não está desistindo. Veja bem, ele não está medindo a sua força aqui, ele está medindo a sua perseverança. Tanto é que no início ele diz assim: eu sei que você tem pouca força, mas a pouca força que você usa o quê? Para perseverar. Sabe aquele gole d'água que você tem? Que você poderia falar assim: olha, essa garrafa d'água dá para mim chegar até em casa, mas você encontra mais uns 3 famintos, uns 3 com sede. Você fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, vou repartir um pouquinho para cada um aqui. Aquele negócio de você ter pouco, mas o pouco que você tem, você ainda vai aplicar naquilo que é melhor para você. Então você é um servo, um discípulo que quer gerar admiração no coração de Deus. Passe a ser perseverante. Não desista por nada, ou até por qualquer coisa. Entenda que muitas vezes os momentos difíceis, eles surgem na nossa vida justamente para aprimorar em nós aquilo que não existe, ou se existe numa carga muito pequena. Até porque a palavra de Deus afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. O segredo é se você ama a Deus. Até aquele momento ruim que você está vivendo, se as suas forças estiverem concentradas no seu amor a Deus, até aquele momento ruim vai gerar em você algo muito bom, mesmo que seja ruim, porque Deus tem a capacidade de fazer isso, de usar coisas que para nós não são boas, são classificadas como ruins, mas gerar em nós coisas boas, porque a gente sempre entende que coisa boa gera coisa boa. A gente não consegue entender que coisa ruim pode gerar coisas o quê? Boas. Eu termino essa mensagem perguntando para você: você é alguém o quê? Que está vivendo dia após dia, ou você é um servo que quer gerar no coração de Deus uma admiração?
Se for este o seu caso, eu vou dizer para você, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é colocar a sua fé em ação. E primeiramente, nas coisas que diz respeito ao reino, não nas coisas que diz respeito a você próprio. Quer ser alguém que gera admiração no coração de Deus? Passe a viver uma vida de obediência. Já citei essa frase, mas como tem gente diferente aqui, eu vou repetir. A obediência libera a compreensão. Quem está decidido a obedecer não está preocupado em primeiro entender. Ele está decidido a obedecer, porque ele sabe que aquilo que Deus propôs para ele obedecer é o melhor, mesmo que para ele não seja no momento melhor. Por isso ele não questiona. Eu quero primeiro entender para ver se vale a pena obedecer. Não, se Deus disse para obedecer, mesmo que eu entenda que não é conveniente obedecer, mas eu vou obedecer por conta de que eu quero fazer, não a minha, mas a vontade do Senhor. Você quer ser alguém que gera admiração no coração de Deus? Seja leal. Você escolheu seguir Jesus? Então vá até o fim, meu amigo. Pare desse negócio, chove não molha, vou e não vou, fique e não fique, faço e não faço. Vá até o final. É que eu tenho pouca força, então use essa pouca força sua para investir tudo naquilo que vai levar você a uma vida de lealdade ao Senhor. Quer ser alguém que gere admiração no coração de Deus? Então seja perseverante. Não persevere durante um tempo, mas persevere durante um tempo todo. Vamos ficar em pé?